A paz de Cristo a todos. Vamos continuar aqui mais um estudo sobre as epístolas pastorais de Paulo. E hoje eu quero falar com vocês sobre duas cartas muito importantes, como todas as cartas de Paulo. Mas essas cartas nos trazem uma reflexão muito grande, que é a epístola a Tito. Depois vamos falar sobre epístola pastoral a Filemon. Começando sobre a epístola de Paulo a Tito, é uma das três epístolas pastorais do apóstolo Paulo, junto com 1º e 2º Timóteo, focada na organização da igreja, na doutrina sadia e na liderança. A data provável dessa escrita da carta a Tito foi escrita provavelmente entre o ano 63 a 66 depois de Cristo, e o seu contexto, a escrita após a primeira prisão de Cristo em Roma, registrada em Atos 28, foi num período de relativa liberdade missionária. Isso foi antes da sua segunda prisão, que foi o seu martírio. Então, a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito foram escritas praticamente na mesma época. Não se sabe com certeza qual foi a primeira escrita, se foi de 1º Timóteo ou se foi a Tito, mas foi dentro desse período que ele teve de liberdade depois da primeira prisão que ele teve em Roma. O local provável foi em Éfeso, alguns falam em Macedônia, mas possivelmente foi quando ele viajava com Tito, antes de deixá-lo em Creta. A vida pessoal de Tito. Tito foi um colaborador muito próximo e de inteira confiança do apóstolo Paulo. E o que nós temos que entender é que ele foi um dos que começaram o ministério com Paulo. Que foi um dos primeiros colaboradores de Paulo, Tito. Depois veio Timóteo. Ele era de origem gentia, grego, e provavelmente convertido através do ministério de Paulo, a quem o apóstolo chama de verdadeiro filho da fé comum. O seu caráter, ele era conhecido pela sua habilidade em lidar com as situações delicadas, coragem, integridade e dedicação, e ser um líder dinâmico. O seu ministério acompanhou Paulo no Concílio de Jerusalém. Você vai ver isso lá em Atos, no capítulo 15. Ele atuou como mediador da igreja de Corinto. Ele foi encarregado de organizar as igrejas na ilha de Creta. Você vai ver aqui um paralelo com Timóteo, porque Timóteo ficou em Éfeso, em Éfeso, e ele ficou na igreja em Creta. Logo, tem esse paralelo, mas há uma pequena diferença que pode mudar muita coisa no ministério. Porque Timóteo, quando ele ficou em Éfeso, ele ficou para lidar com os falsos mestres que já estavam influenciando a igreja em Éfeso. E Tito, ele ficou aqui para organizar a igreja e para orientar a igreja desses falsos mestres, que ainda não estava influenciando, diferentemente de Timóteo. Então vamos entender que parece que a tarefa de Timóteo foi um pouco maior e mais difícil. A tradição, segundo a tradição, Tito permaneceu como bispo de Creta até a sua morte por causas naturais, em uma idade avançada. Destaques importantes, temas principais: a organização eclesiástica. Paulo instituiu Tito a estabelecer presbíteros, líderes qualificados em cada cidade de Creta. Qualificações de liderança. A carta detalha o caráter necessário para os líderes
que seriam líderes irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não arrogantes, e aquelas instruções que qualificavam um líder eclesiástico. Combate aos falsos mestres, o foco severo contra os da circuncisão. É interessante que Timóteo, Paulo orientou para que ele fosse circuncidado, para que não fosse difícil o seu trabalho na missão, no meio dos gentios. Enquanto Tito, Paulo orientou que ele não fosse circuncidado, para mostrar aqui que a graça era suficiente. Então esta diferença. Paulo trabalhava de acordo com a circunstância do momento, levando cada situação a um ponto, a um detalhe pessoal de cada trabalho a qual ele desenvolveu. É o foco severo contra os das circuncisões e mestres corruptos que ensinavam fábulas judaicas, assim como já estava acontecendo em Éfeso, né? Por ganância. O texto ele vai expor que esses mestres não agiam com convicção espiritual, mas por interesse financeiro. Paulo afirma que eles ensinam o que não devem, por torpe ganância. Interessante que essa palavra torpe refere-se a algo podre, corrupto, sujo ou moralmente vergonhoso. Esse termo vem do termo grego sapros, que sugere palavras estragadas que não edificam, que é o significado da palavra torpe, algo podre, sujo, estragado. Doutrina e prática. Viver o Evangelho. O Evangelho não é apenas teórico, ele transforma a conduta, não é apenas algo de teoria, mas que é demonstrado através da conduta. E a carta destaca a necessidade de boas obras, assim como fruto da salvação. Isso você vai ver lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 11 ao 14. Vai falar sobre a graça transformadora também, que é o tema central de que a graça de Deus ensina os crentes a rejeitar a impiedade e a viver de forma sensata, justa e também piedosa. O contexto cultural. Tito foi deixado em Creta, uma cultura notória pela mentira e imoralidade. Tanto em Tito no capítulo 1 e no versículo 12, ele vai falar sobre os mentirosos, as bestas viciosas, os glutões, os preguiçosos, para demonstrar a transformação do evangelho. Era uma cultura de mentirosos, a cultura crenteza, ela era conhecida pela sua desonestidade, tanto que havia uma palavra chamada cretanizar, que virou sinônimo de mentira da época. Quando alguém falava algo que alguém percebia que era mentira, alguém dizia, você está cretenizando, porque era sinônimo. Em Creta, o povo, a maioria, era sinônimo de mentira, virou sinônimo de mentira na época. E quando Paulo fala sobre as bestas ruins, viciosas, ele vai referir-se a um caráter feroz, selvagem e indomável. Era um caráter brutal e carente de autodomínio. Eles não tinham um domínio próprio. E Paulo, quando ele também narra falando sobre os glutões e preguiçosos, ou em outras vertentes, ventres preguiçosos, ele refere-se a um estilo de vida fútil, egoísta e ocioso, que eles viviam para satisfazer os apetites sensuais e comidas, prazeres e ganâncias sem dignidade no trabalho ou um propósito espiritual. Com base na epístola de Tito, os 4 pontos mencionados refletem temas teológicos centrais sobre a natureza do ministério,
a salvação e a vida prática cristã. As lições teológicas que nós vemos em Tito, Paulo, logo no capítulo 1, Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O significado da palavra aqui é doulos, que quer dizer também escravo, indica que é sujeição, uma sujeição absoluta, uma lealdade e um pertencimento a Cristo. Que o verdadeiro líder é, antes de tudo, um servo. A lição, o propósito do servo é promover a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que leva à piedade, que quer dizer que é uma vida santa. Em Tito, no capítulo 1 ao 3, e no capítulo 2 ao 10, e do capítulo 3 ao 4, ele vai falar sobre Deus, nosso Salvador. O título Salvador aqui ele é aplicado tanto a Deus Pai quanto a Jesus Cristo, destacando sua divindade e seu amor salvífico aqui. Vai falar também sobre a benignidade do amor, que a salvação não baseia-se apenas em obra de justiça, mas também na misericórdia de Deus. A lição que nos deixa que a salvação é uma iniciativa divina. É uma bondade de Deus, não é um ato humano, mas é uma iniciativa que veio de Deus. Não é de mérito humano. Ele é o autor da nossa salvação e a esperança da vida eterna. É firme porque Deus não mente, Deus não volta atrás na sua palavra. Vai falar também sobre a lavagem da regeneração, lá em Tito capítulo 3, versículo 5. Paulo descreve a salvação como um lavar regenerador e renovador no Espírito Santo. Vai falar também sobre o novo nascimento. Não se refere ao batismo aqui nas águas, mas à obra interna e espiritual da purificação, onde o Espírito Santo transforma o coração morto em um coração vivo. E outra lição é o milagre da nova criação, onde Deus nos limpa da condenação e nos dá uma nova natureza, tornando a vida aqui uma vida transformada em evidência e graça. E destaca também unidos para a obra. A fé regeneradora ela não é passiva, porque ela capacita os crentes para a boa obra, as boas obras. Fé e obras. A fé em Deus ela é um alicerce para as boas obras. Não o contrário. Salvação produz frutos. Não os frutos produzem salvação, mas a salvação produz fruto. Quem é salvo tem frutos. E a unidade e ação. Os crentes são chamados a se sujeitar às autoridades, obedecer e praticar as boas obras, sendo zelosos e proveitosos aos homens. E uma outra lição é que o cristão ele é remido para ser zeloso de boas obras, mantendo a unidade através da sã doutrina, ou de uma doutrina saudável e de bom testemunho prático na sociedade. E o conteúdo geral dessa epístola é a sua saudação, capítulo 1, no versículo 1 ao 4. Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Destaca a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade. Sauda Tito como seu verdadeiro filho, segundo a fé. Vai falar sobre o bom proceder gerado pela sã doutrina. A organização da igreja, a orientação para Tito estabelecer presbíteros e anciões qualificados para combater os falsos mestres de Creta, a conduta cristã, as instruções sobre o comportamento adequado para diferentes grupos, que são os idosos, mulheres e jovens, servos e escravos, e a ênfase que é a verdadeira doutrina que resulta em uma vida irrepreensível. Vai falar sobre a
a manifestação do Evangelho na sociedade, que é a graça de Deus. A graça salvadora traz transformação e ensina a viver de forma piedosa, aguardando a volta de Cristo. E a cidadania e obras, que seria instruções para viver em sociedade, que é a sujeição às autoridades, a bondade, e a lembrança de que a salvação não vem por obras próprias, mas pela regeneração em Deus. E a consideração finais aqui, título capítulo 3, porque Tito contém 3 capítulos, do versículo 9 ao 15, vai falar sobre o avisos para evitar questões tolas, genealogias e contendas, para não ficar se prendendo em questões sem significado. Orientações sobre como tratar os falsos mestres, saudações finais, recomendações pessoais e votos de graça. Interessante aqui que esses votos de graça ele vai também permear Tito e Timóteo. É como se tivesse casais de noivo em frente ao altar e fizesse ali juras, né, de amor e compromissos. Dissesse eu prometo, né, ser fiel, eu prometo cuidar de você, eu prometo, e faz várias promessas, e no final das promessas olha para ela e diz assim: olha, e eu agradeço a Deus por ter te colocado no meu caminho. Então seria votos e de promessas e de graças, de gratidão. É como se eu fizesse um voto a Deus: Deus, eu prometo ser fiel a sua palavra, eu prometo honrar o seu nome, e ao final eu digo: Deus, eu te agradeço por ter me escolhido, te agradeço por ter me resgatado. Seria isso que permeia as cartas. Você vai ver ali não só uma promessa, mas sendo grato por ter sido escolhido. Uma recapitulação dos objetos traçados, a sã doutrina, que é defender a verdade contra os erros, as boas obras, né, que é mostrar que a fé ela transforma a conduta em relação com a sociedade, a verdadeira fé. A graça de Deus, que é reconhecer que Deus é o autor da salvação, e é Ele que transforma a vida. E estabelecer, pôr em ordem a igreja, que é estabelecer liderança e padrão da vida cristã. Então esta é a Epístola Pastoral a Tito, 3 capítulos com grande profundidade cada capítulo. E agora vamos falar sobre a Epístola de Paulo a Filemão. Logo que nós vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho atrás do tempo, porque Tito ele escreve quando ele está livre, e a Filemão ele escreveu, faz parte das cartas da prisão. Então vamos retroceder quando Paulo ainda estava preso, e para a gente falarmos um pouco sobre essa epístola. As notas introdutórias da carta a Filemão é uma carta pessoal, né, de cunho particular, diferente das outras cartas doutrinárias ou também eclesiástica, que é uma epístola de recomendação e de mediação, porque Paulo vai mediar aqui uma situação. O autor e destinatário, escrita pelo apóstolo Paulo, junto com Timóteo, para Filemão, um cristão amado, né, e cooperador e líder de uma igreja que se reunia em sua casa, provavelmente em Colossos. O coautor é Timóteo, que é mencionado como nosso irmão na saudação. Você vai ver logo no primeiro capítulo, falando a respeito dele. Timóteo ele é frequentemente mencionado pelo apóstolo Paulo como um
cooperador máximo e coautor de várias epístolas paulinas. Você vai ver o seu nome sendo usado como nosso irmão e como termos similares. Por exemplo, vi aqui alguns versículos, Filemão capítulo 1, do versículo 1, Paulo diz assim, a saudação inicial diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, a Timóteo, nosso irmão, a Filemão, nosso amado colaborador. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo também 1, Paulo inicia com Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Outras menções também nós vamos ver associado Paulo com saudações a Filipenses, a Colossenses, e na segunda carta também aos Tessalonicenses. Esta carta ela não foi direcionada apenas para Filemão. Vamos ver lá no capítulo 1 e no versículo 2, também sendo direcionado a outros colaboradores. Por exemplo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, ao amado, Filemão, também nosso colaborador. E no versículo 2, e a irmã Áfia, e ao irmão Arquipo, nosso companheiro de lutas, e as igrejas que está em sua casa. Então veja, além de Filemão, vamos ver 3 pessoas também são destinadas. A Áfia, que é amplamente considerada pelos estudiosos como esposa de Filemão, que era a anfitriã da igreja, Paulo chama de nossa irmã. A Arquipo, que ele é descrito por Paulo como companheiro de lutas, muitas tradições acreditam, né, que Arquipo ele era o filho de Filemão com Áfia, e possivelmente o líder ou pastor da igreja em Colossos. E é a igreja que está reunida na casa deles. Então a carta foi direcionada para Filemão, que era o principal para quem a carta teria que ser endereçada, mas também Áfia, Arquipo e a igreja também deveriam ter conhecimento desta carta. E qual era o propósito da carta? Era interceder por Onésimo, que era um escravo de Filemão, que fugiu e se converteu ao cristianismo no ministério de Paulo, na prisão, e agora estava sendo enviado de volta. O tema central aqui era o perdão e a reconciliação, e a nova relação entre irmãos e Cristo, que é superando as divisões sociais entre escravo e senhor, porque havia uma grande diferença naquela época entre escravo e senhor. Escravo era, vamos dizer, dentro da pirâmide social, era o nível mais baixo. Naquela época existia escravos, existia 3 tipos, né, de escravos. Os ilotas, né, que era escravo de guerras. Tinha também os servos, que eram escravos por dívidas, né, de terras ou de préstimos. Ficavam ali presos como escravo, servindo como escravo até pagar as suas dívidas. E o escravo mesmo, que era pessoal do senhor. Esse era o nível mais baixo. E pelo que entendemos, Onésimo era escravo, pessoal de Filemão. Local e data. Local da escrita, Paulo ele escreveu esta carta enquanto ele estava preso. A visão mais aceita é que ele estava em sua primeira prisão em Roma, mencionada lá no livro de Atos. Alguns estudiosos, mas isso é a minoria, sugere que foi em Éfeso, mas é a grande minoria e a grande maioria acredita que foi na prisão em Roma. A data foi escrita aproximadamente entre o ano 60 e o ano 62. O contexto do envio foi enviada juntamente com as cartas aos Colossenses e Efésios, provavelmente na época do verão, sendo considerada uma carta da prisão.
nesta carta, você vai ver lá em Colossenses, que Onésimo trouxe essa carta junto com Tíquico, que foi um grande colaborador de Paulo, que praticamente levou todas as cartas. E o interessante é porque quase não é mencionado, mas Tíquico é muito importante, porque se Onésimo fosse apenas ele levar esta carta, poderia até ter desconfiança se realmente essa carta foi escrita por Paulo. Mas como Tíquico, ele foi muito importante e corajoso, porque ele foi junto com Onésimo levar esta carta que foi escrita por Paulo, por seu próprio punho. Valor teológico da carta, embora seja a menor carta, né, porque tem apenas um capítulo com 25 versículos, é de caráter pessoal e o seu valor teológico é imenso, porque para demonstrar a prática do evangelho nas relações sociais. Vai falar sobre a koinonia, que é a comunhão. A carta redefine o conceito de família, mostrando que em Cristo as barreiras sociais elas são derrubadas. Vai falar sobre a imputação da graça. Paulo oferece-se para pagar a dívida de Onésimo. Lança isso na minha conta, lá no versículo 18, lá no Filemão capítulo 1, no versículo 18, Paulo escreve dizendo assim: se ele te causou qualquer prejuízo, ou está devendo alguma coisa, lança isso em minha conta. O que é visto aqui é uma analogia perfeita da obra de Cristo, que assume a nossa dívida para garantir a nossa liberdade. Paulo está dizendo, olha, se ele ficou devendo alguma coisa, lança isso na minha conta. Porque subtende-se que Onésimo, além de fugir, ele poderia ter roubado ou dinheiro ou alguma coisa que ele pudesse ter vendido, porque ele vai parar em Roma, muito distante da onde ele estava, de Filemão, de Colossos, muito distante. E ele não faria isso sem dinheiro. Então acredita-se que ele subtraiu alguma coisa do seu senhor. E Paulo está dizendo, olha, se ele causou algum prejuízo, coloque isso na minha conta. Mas se você continuar lendo, lê esse versículo lá, 18, 19, 20, você vai ver que Paulo, ele fala isso, depois Paulo ele indica, dizendo para Filemão que Filemão também o devia, porque ele pregou a Filemão e não cobrou nada. E naquela época ele poderia ser digno do seu salário, mas ele não cobrou nada. E Filemão agora recebeu o evangelho da graça, era uma nova criatura e não tinha dinheiro que pagasse. Então ele está dizendo, olha, eu não cobrei nada sobre o evangelho que foi lhe oferecido, né? Que o evangelho que foi lhe apresentado. Então Paulo está dizendo, olha, se ele está devendo alguma coisa, eu coloco na minha conta. Divisão. A carta é geralmente estruturada de forma simples e direta. Há uma saudação, que é endereçada a Filemão, Áfia, Arquipo, é a igreja que está reunida na casa deles. Interessante essa parte, igreja reunida na casa deles. Porque quando nós lemos carta a igreja, as igrejas, às vezes o que vem na nossa mente, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas, vemos essa estrutura que nós temos hoje. Mas as igrejas eram em casas. Ainda não tinha, o evangelho, o cristianismo era marginalizado, muitas das vezes escondidos. Então, eles não tinham essa liberdade de ter um templo. Então, quando falamos as igrejas, estamos falando as igrejas nas casas, onde começou o evangelho. A ação de graça e oração. Paulo elogia o amor e a fé de Filemão. O apelo, né? Onde Paulo intercede pelo escravo e também agora convertido. É o apelo por Onésimo. Vai falar também sobre a conclusão e bênção, pedidos pessoais,
que era a preparação do aposento e das saudações finais de seus cooperadores. E uma coisa interessante aqui que é a questão da escravidão. Por quê? Porque esse ponto ele é muito sensível e debatido. Porque Paulo ele não vai fazer nenhuma revolução política aqui contra o sistema escravista romano, mas ele vai plantar aqui uma espécie de uma bomba relógio contra esse sistema. Porque você não vai ver Paulo indo contra esse sistema escravista, mas Paulo ele vai dizer que não existe maior. Então ficava difícil para um cristão, para uma pessoa que abraçou o cristianismo, ter escravo, porque ele não poderia chicotear, não poderia mandar para a cruz, não poderia tratar mal, porque perante Deus todos são ninguém é maior. Perante Deus todos são iguais, não tem maior ou menor ali. Então, quando Paulo ele trabalha isso na carta, ele está preparando já, principalmente para aqueles que abraçam a fé, para abandonar esse sistema escravista, e vai passar agora de escravo a irmão, porque ao pedir que Filemão receba o Onésimo, não já como escravo, mas que mais do que escravo, mas como irmão caríssimo, lá no versículo 18, Paulo aqui ele vai minar essa base da escravidão. Porque se ele é o irmão espiritual, essa relação de propriedade, de posse, torna-se moralmente insustentável. Vai falar sobre a transformação interna. A estratégia bíblica foca aqui na mudança de coração e das relações individuais, que consequentemente levam à transformação das estruturas sociais ao longo do tempo. Destaques principais aqui são os temas centrais, que é o poder transformador da graça. A carta demonstra como a graça de Deus altera radicalmente os relacionamentos humanos, transformando o escravo fugitivo, que era Onésimo, em um irmão amado. A reconciliação e perdão. Paulo interpela íntima a Filemão a perdoar Onésimo, não apenas como um ato de bondade, mas como consequência natural da fé em Cristo. Não apenas porque ele é bondoso, mas porque agora ele abraçou a fé em Cristo. E perdoar aqui não seria mais uma opção, é como se fosse uma obrigação. A abolição teológica da escravidão, como eu falei, embora Paulo não ataque a instituição romana da escravidão diretamente, ele subverte uma lógica que ao colocar o mestre Filemão e o escravo Onésimo em pé de igualdade, como irmãos no Senhor. A intercessão e também a substituição. Paulo age como o tipo de Cristo a oferecer para pagar a dívida de Onésimo, lá no capítulo 1, no versículo 18, pedindo que Filemão receba como se estivesse recebendo o próprio Paulo. A alforria de Onésimo, de inútil a útil, o nome Onésimo significa útil. Paulo faz um trocadilho teológico dizendo que Onésimo antes era inútil, mas agora se tornou útil, tanto para Paulo como para Filemão. Alguém que era um escravo inútil, agora era um útil, irmão útil. A alforria espiritual, ao pedir que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado, lá no capítulo 1, no versículo 16, Paulo está exigindo uma alforria social e também espiritual, elevando Onésimo a ter uma dignidade e a ser um homem livre, e membro da família e membro também do corpo de Cristo. Restauração dos vínculos. Onésimo não retorna apenas como um ex-escravo, mas como um novo homem.
reconciliando com Deus e com o seu antigo senhor. Igrejas reunidas em casas, como eu falei, como já tratei que a igreja é como família. A epístola é endereçada não apenas a Filemão, mas também às igrejas que se reúnem em casa. Isso mostra que a igreja primitiva ela funcionava em um ambiente doméstico, que isso ele vai favorecer os relacionamentos próximos, o cuidado e principalmente o discipulado. O lar como uma base missionária. A casa de Filemão, em Colossos, ele era um centro de adoração e comunidade, demonstrando ali a sua hospitalidade de Filemão e o papel central dos lares na expansão da fé cristã no primeiro século. A igreja cresceu, principalmente no primeiro século, porque a base central aqui era o culto doméstico, era nos lares. A identidade da comunidade, essa estrutura, que é a igreja na casa, enfatiza que a igreja era um grupo de pessoas e comunidade, era um organismo vivo, não uma instituição ou prédio estático, mas era um organismo vivo. Saudações. A abertura da carta estabelece uma autoridade apostólica de Paulo e ao relacionamento afetivo com o destinatário, que inclui o voto de graça, de misericórdia e de paz. E fazendo uma rápida recapitulação, né, dos objetivos traçados. Contexto: Onésimo, que fugiu de Filemão e possivelmente cometeu um furto antes de encontrar com Paulo em Roma. A intercessão de Paulo, agindo ali como um mediador e fiador, e transforma a relação de senhor, escravo em uma relação de fraternidade cristã. O pedido, Paulo solicita que Filemão perdoe Onésimo e acolha como o mesmo amor que fosse acolhido se fosse o próprio apóstolo. Do mesmo jeito que a acolheria se fosse o Paulo que estivesse chegando, teria que também ser acolhido Onésimo. O tema central: a graça de Deus supera as barreiras sociais e legais da sociedade, promovendo ali um amor e a igualdade, também o perdão sincero entre os crentes. A conclusão: a carta exemplifica a conversão prática, onde a fé se traduz em perdão e restauração de relacionamento. Aqui, Paulo convida para sair da teoria e entrar na prática, mostrar a fé, mostrar se essa fé ela vai traduzir em perdão e em restauração. Então, a epístola que em Cristo, destaca que em Cristo as distinções de status sociais desaparecem, enfatizando ali uma união espiritual da igreja. Não há maior e não há menor, mas perante Cristo todos têm a mesma igualdade, são todos iguais perante o Senhor. Essa carta ela termina sem saber se Onésimo foi perdoado, como foi que Filemão recebeu essa carta, mas entendemos que se está dentro do cânon sagrado, o que Paulo pediu, acredita-se com certeza aconteceu, tanto que os historiadores descobriram que no começo do segundo século, apareceu 40, 50 anos mais à frente, apareceu um bispo da igreja de Éfeso, com o nome de Onésimo, e foi bispo ali por muito tempo. Então acredita-se que foi bem recebido e teve uma grande produção, deu grande fruto ali, Onésimo, para o reino de Deus. Então, aqui termina, né, a carta a Filemão. Falamos sobre Tito,
Tito, grande cooperador. E agora falamos sobre Onésimo, que segundo a tradição foi bispo durante muito tempo. Tito, segundo a tradição, acredita que ele também durante muito tempo trabalhou na igreja ali em Creta. Não foi casado, não casou, não teve filho e dedicou a sua vida inteiramente ao reino. Assim como Onésimo, frutos do trabalho missionário de Paulo. Então, aqui terminamos esta carta. Leiam, não, carta de Tito tem apenas 3 capítulos. E de Filemão, apenas um capítulo. Com poucos minutos, terminamos essas cartas e vai ser de grande acréscimo para para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe. E depois falaremos sobre a última carta. Deixei para a gente falarmos sobre a segunda carta de Timóteo. Vamos falar sobre o final do ministério de Paulo. 30 anos de ministério. Como foi o final da vida de Paulo. A sua última carta, segunda carta que ele escreve a Timóteo. Então que Deus abençoe e todos fiquem na paz.